Primeiro da realidade. É uma realidade aos nossos olhos e diretamente ligada a nós. Tanto a questão do sexo, tanto a questão da droga e tanto a questão do rock and roll. O rock and roll não simplesmente enquanto estilo musical, mas o rock and roll enquanto esse som cultural que mobiliza a juventude, que afeta a juventude desde os anos 60, pelo menos. Desde o grande festival Woodstock nos Estados Unidos, essa coisa vem crescendo. Então a gente quer de alguma forma responder a essas realidades. E a outra coisa, e aí respondendo a essas realidades, hoje a gente vai falar sobre sexo. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura bíblica no Gênesis. Que você abrisse a Bíblia aí, logo no capítulo 1 da palavra de Deus. Logo no capítulo 1 do Gênesis. Nos versículos 26 e 27, capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus está criando, Deus está fazendo toda a criação. E aí no versículo 26, está acompanhando comigo? Gênesis 1, 26, diz assim: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Eles se parecerão conosco, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais e selvagens, sobre animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Só até aqui. Deus, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dirija, Senhor, e nos transforme, em nome de Jesus, amém. Bom, Deus cria o sol, cria a lua, cria os vegetais, cria um mundo chamado Éden, e no final dessa criação ele decide a relação íntima entre a Trindade, porque esse texto é colocado no plural, então é a Trindade que resolve. Vamos criar alguém à nossa imagem e semelhança. Os vegetais não são a nossa imagem e semelhança, os animais não são a nossa imagem e semelhança, os astros, o sol, a lua não são a nossa imagem e semelhança, mas agora nós vamos criar aquilo que será a nossa imagem e semelhança. É essa relação da Trindade, é essa decisão da Trindade. Daí nasce a criação da humanidade. Daí nasce o homem e a mulher. Daí Deus os criou, homem e mulher. Então, esse ato criador de Deus, que num primeiro momento é só de Deus, é só Deus que cria. Aliás, no texto hebraico, que diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, o Bereshit bara Elohim, quer dizer que no princípio Deus criou do nada. O bará significa Deus criou daquilo que não existia, Deus deu forma, Deus criou. Mas é interessante porque é exatamente no ato sexual, ou exatamente na vivência da sexualidade humana, que Deus compartilha conosco a criação. Que nós passamos, assim como Deus, a gerar vida. Que nós passamos, assim como Deus, a reproduzir outros seres também, de alguma forma, a sua imagem e semelhança. Olha que coisa incrível, dada para nós a partir da nossa sexualidade. Essa parceria com Deus na criação, essa parceria com Deus na vida, no nascimento. E quando nós vemos as guerras, nós vemos o homem tirar a vida. E na verdade, isso nunca foi a proposta de Deus. A proposta de Deus é que o homem desse a vida. É que o homem fosse gerador, o homem enquanto humanidade, o homem e a mulher, o casal, fossem geradores da vida e nunca geradores da morte. E aí o pecado gera morte, então a entrada do pecado é que vai trazer as consequências de morte à humanidade. Porque por princípio, o que Deus queria era a vida. Era a vida. E a vida passa necessariamente pela sexualidade. Nós somos criados, já seres sexuados, vamos dizer assim, né? Homem e mulher, macho e fêmea,
Então, desde sempre, desde a nossa gênese, nascemos dessa forma. Descobrimos com mais intensidade na puberdade. Agora, o grande desafio é como é que a gente faz com isso. Com uma coisa que ao mesmo tempo é tão boa, que ao mesmo tempo é tão prazerosa, que ao mesmo tempo é tão dádiva de Deus, mas que por outro lado, ou contrariamente, tem sido por vezes tão destrutiva em alguns ambientes, em algumas sociedades, em algumas famílias, que é exatamente a sexualidade. E aí a gente vive pelo menos entre dois paradigmas a respeito da sexualidade. Um dos paradigmas é o paradigma da tradição católica. O paradigma da tradição católica, muito postulado por o chamado Santo Agostinho de Hipona, é o paradigma que o sexo é muito ruim. Agostinho dizia e defendia a total negação do corpo. Era uma leitura cristã platônica, vamos dizer assim, do filósofo Platão, que negava a realidade física em busca de uma realidade superior e espiritual. E Agostinho vai seguir nesse caminho. Então a Igreja Católica vai trazer na sua tradição de que o sexo é algo ruim, é algo vergonhoso, é algo quase que pecaminoso em si, e que, portanto, ele é alguma coisa só para a gente manter a espécie. O sexo é algo para a manutenção da espécie, pronto. Nós só precisamos procriar e procriar e procriar, e é assim que tem que ser. Isso é uma coisa da tradição católica, mas por ser católica cristã, isso chegou até nós, isso nos afeta. Mas existe uma coisa já do século XX, já mais recente, uma coisa depois aí com a vinda da psicanálise, uma coisa freudiana, que vai dizer o contrário. Freud vai dizer exatamente que a pulsão de vida é o sexo. A sexualidade é aquilo que traz a pulsão de vida a todo ser. Tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que queremos, a nossa força para o trabalho, a nossa motivação para a vida, vem da nossa sexualidade, se origina nela. Só que Freud não para aí, ou a psicanálise não para aí. A psicanálise vai entrar no caminho aí dos desejos e vai dizer que nós temos que satisfazer-nos sempre. Todo e qualquer desejo precisa ser satisfeito. Então, por um lado, nós temos um paradigma católico agostiniano de que o sexo é ruim, é só para procriação e olhe lá. Por outro lado, nós temos uma leitura freudiana que não, que é a pulsão de vida, e que como pulsão de vida, para a gente viver intensamente, então a gente tem que gozar dos nossos desejos intensamente. Nós temos que curtir, como a juventude diz, de forma intensa, todas as esferas da vida, principalmente a esfera sexual. E aí como é que a gente fica? Entre uma coisa e outra, entre um paradigma e outro. Mas a gente precisa encontrar um meio termo, ou entre esses desafios fazer uma escolha. Escolher um caminho para nós. E com certeza um bom caminho, não é o caminho agostiniano, que priva, que subjuga o sexo a algo negativo quando não era, quando nunca foi. Parece que não leram Cantares de Salomão, que é um livro profundamente romântico, para não dizer quase erótico da Bíblia, que fala sensualmente da relação entre o homem e a mulher. Como é que pode? E como é que pode a gente olhar para o Gênesis e dizer, ora, tudo que Deus criou é bom. Ora, se tudo que Deus criou é bom, Deus criaria o sexo ruim dentro do tudo bom? Não faz sentido. Porque Deus olhou para tudo que Ele fez e Ele falou, tudo que eu fiz é muito bom. Tudo que eu fiz é maravilhoso. Então, como é que pode ser ruim? Não é. Mas por outro lado, a gente também tem descoberto que a satisfação dos desejos também não resolve. Porque a gente não para de desejar. E por nós sermos seres contaminados pelo pecado, o nosso desejo tem uma grave tendência a nos levar à morte. Porque nós desejamos mais do que podemos suportar. Nós tendemos a desejar muito mais do que damos conta. E então, se a gente entrar em desejos desenfreados, daremos de cara com a morte. Não haverá jeito. Porque o nosso desejo é contaminado pelo mal.
Então, se a gente for no rumo do que propõe certas linhas psicanalíticas, logicamente não todas, e aqui também eu não sou um psicoterapeuta para falar com toda a profundidade disso, mas se a gente caminhar no caminho da realização de todos os nossos desejos, com certeza caminharemos para a morte, porque nós somos autodestrutivos. Nós somos autodestrutivos, nós somos destruidores de nós mesmos, nós somos destruidores de outros seres humanos, haja visto as guerras, nós somos destruidores da natureza, haja visto nosso problema ecológico, nós somos destruidores de tudo que passa pela nossa frente, porque essa coisa da destruição nos pegou, nos afeta. E aí então, qual é o nosso caminho, qual é a escolha que a gente tem que trilhar? O que apontamentos a Bíblia nos diz para um caminho de uma vivência sexual saudável, de uma sexualidade saudável? E aí, eu ouvi 4 coisas muito interessantes que eu guardei do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele dizia o seguinte: os pressupostos para uma atividade sexual do cristão são pelo menos 4. O primeiro deles é a heterossexualidade. Deus cria o homem e a mulher e cria um para o outro. Então, o primeiro pressuposto cristão para uma vivência sexual saudável é a heterossexualidade. É a relação do homem e da mulher. Em tempos de mundo cor-de-rosa, é preciso afirmar isso. Não, pastor, e se alguém tiver um problema com a questão de gênero ou sente certa tendência homoafetiva? Vamos caminhar junto. Vamos orar, vamos lutar, vamos avançar, mas não vamos abrir mão do princípio que Deus estabeleceu. A vivência sexual é para a heterossexualidade, é para a vivência entre o homem e a mulher. Um outro princípio fundamental: a vivência sexual, ela necessita, ela carece de monogamia. Deus cria um homem e cria uma mulher, e cria esta mulher para este homem e este homem para essa mulher. Então, um outro princípio da nossa vivência sexual saudável, cristã, da forma boa como Deus criou, é a monogamia. Um homem para uma mulher para um homem. Esse é o princípio de Deus. Não, mas pastor, mas existiu poligamia na Bíblia. Existiu, mas esse não foi o princípio de Deus. Não, mas existe divórcio na Bíblia? Existe, mas esse não é o princípio de Deus. Jesus vai dizer que existe divórcio por causa da dureza dos nossos corações. Mais uma vez, o problema do nosso pecado. Existe uma outra coisa também para a vivência sexual. Ela deve ser monossomática. Que diacho é isso? Monossomática. É os dois que tornam-se um. É aquela experimentação sexual de que 1 mais 1 é 1. Por quê? Porque é profunda, porque é intensa. E a Bíblia vai dizer que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e se torna uma só carne. Vira monossomático, vira uma coisa só. E por fim, o quarto princípio é que deve ser indissociável. Deve ser uma coisa para sempre. Deve ser até que a morte o separe. E eu diria, é a morte só que separa mesmo. Se não é a morte física, é a morte do amor. Se não é a morte física, é um outro tipo de morte que gera a separação. Mas que não deveríamos deixar entrar. Nós deveríamos nutrir as nossas relações no casamento de forma que ele seja como é proposta de Deus. Ele seja indivisível. Ele seja até o fim. Agora, qual é o problema? O problema é que a gente lida com realidades muito complexas. Por exemplo, uma das mais é a realidade do desejo. Nós crescemos numa sociedade cada vez mais erotizada, onde os incentivos e os estímulos à vivência sexual é cada vez maior, onde
o menino e a menina estão fisicamente prontos ali já no período da sua puberdade, ou seja, 13, 14 anos, e aí a gente está casando cada vez mais tarde. Está casando eu casei com 28. Alguns casam com 30, outros com 27, outros com 32. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz isso? E aí eu achei uma frase interessante num livro que eu li do Ageu Lisboa, um psicólogo. Um livro muito interessante. E ele fala o seguinte: a fruta ela pode estar até plenamente formada. Pode até ter o seu tamanho e os seus contornos ideais. Mas se não tiver madura, ela não serve como bom alimento. Não entre nessa história e nesse engodo de que se o seu corpo está pronto, você está pleno para o exercício sexual, porque não está. Porque sexo para nós é muito mais do que uma coisa do corpo. Sexo para nós é uma coisa também da alma e é uma coisa também do espírito. E tanto é verdade que problemas relacionados à sexualidade, eles são muito menos do corpo e muito mais da alma. Há doenças do corpo perigosíssimas que se transmitem sexualmente. As DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, há um monte delas. E as propagandas hoje que a gente use camisinha e desfrute à vontade que vai estar tudo certo. Só que o que a gente tem percebido, e a isso serve para, se você conversar com pastores, mas também se você conversar com psicoterapeuta, com vários tipos de conselheiros, as grandes marcas de uma sexualidade vivida, a revelia de Deus, ou a revelia da vontade de Deus, ou a revelia dos princípios de Deus, não são exatamente doenças do corpo, são as doenças da alma. É exatamente as marcas que aquelas histórias vão deixando. Desde marcas mais intensas como abusos sexuais, e isso é uma realidade muito presente na nossa sociedade. Faço um parênteses aqui, há pouco tempo fui falar de política numa escola para alunos, 3 turmas de alunos num pátio. Eu dei uma palestra sobre política e em algum momento eu citei uma história de militância contra a violência sexual infanto-juvenil, e uma menina adolescente veio falar comigo no meio do pátio e falou: eu me interessei por esse assunto. Eu falei: tem algumas ONGs que trabalham com isso, tal, não sei o quê. Por quê? Ela falou: não, porque eu fui abusada pelo meu avô. Sim, na maior naturalidade do mundo. No pátio da escola, cheio de alunos em volta, gente transitando. Eu fiz, sim, né? Aí fiz cara de naturalidade também, né? Não podia me assustar, até porque eu nem estava ali na condição de pastor. Fui dar uma palestra num projeto de escola da vida da UMPC. E aí eu comecei a conversar com a menina. O que aconteceu? Não sei o quê. Tal. Provavelmente ela não necessariamente pegou doença no corpo, mas as doenças da alma são indescritíveis para ela se tratar, para ela se cuidar disso. Mas não é só isso, não é só de abuso. Você pega jovens ou pessoas já adultas que têm uma história sexual complicada, distorcida, e a gente, em pouco tempo de conversa, em pouco tempo de gabinete, a gente já percebe as feridas da alma que aquelas histórias trouxeram àquela pessoa. E não foi abuso, foi relacionamento sexual consentido. Só que, via de regra, a pessoa se sente usada. Via de regra, quando esse relacionamento não segue adiante, a pessoa se sente repudiada, rejeitada. Via de regra, aquilo causa mal-estar. E pior, o que a gente tem visto entre adolescentes, que a experimentação sexual torna-se uma coisa para provar, para experimentar, para ver como é que é. E mais, ou pior, muitas vezes para se provar. Era muito comum entre os meninos. Se você é macho mesmo, você tem que pegar todas, para você mostrar que você é macho, para você afirmar sua macheza, vamos dizer assim. E quando, na verdade, quando a gente entra por esse caminho, a gente está afirmando a nossa confusão em termos de identidade.
Porque se a gente tem uma identidade bem resolvida enquanto homem, enquanto mulher, não é o ato sexual com alguém que eu pouco conheço, vai dizer se eu sou homem ou se eu sou mulher. Ou vai dizer o quanto eu sou homem, ou o quanto eu sou mulher. E aí, numa entrevista recente, a psicóloga Fátima Fontes fez uma entrevista com adolescentes, e ela fala que a pior decepção que ela teve ao dialogar e a entrevistar adolescentes meninas a respeito de sexualidade, de vivência sexual, é que todos os motivos que essas adolescentes davam para entrar numa vida sexual ativa diziam respeito a fora dela do que a dentro dela. E o que fora dela? Era assim, mas se ele for o menino mais bonito? Mas se eu disser que eu sou virgem, o que minhas amigas vão pensar de mim? Mas se eu disser que eu não quero, o que vão falar de mim depois? Inverteu. Antigamente as meninas tinham medo de falarem mal, porque elas ficaram, ou porventura perderam a virgindade com alguém da escola. Hoje inverteu. Hoje ela tem medo de falarem que ela é virgem. Tem medo de falarem que ela não ficou com ninguém. Então ela se entrega a relações fortuitas a fim de provar alguma coisa, ou a fim de ser aceita por um grupo, ou a fim de sei lá o quê. Olha por onde a gente está chegando. E a gente tem uma mídia ensinando isso o tempo todo. Não, usa camisinha e está tudo bem. Camisinha não protege a alma de ninguém. Camisinha não protege a cabeça de ninguém. Camisinha não protege a integridade daquilo que está dentro de nós e que é profundamente afetado numa relação sexual. Camisinha não protege. Uma outra questão é que no mundo que vivemos, consumista como é, o ato sexual virou mais um produto. Virou mais um produto. Um produto vendável na indústria pornográfica e na indústria do sexo propriamente dito, ou algo não vendável nas relações, nos encontros das noites, das madrugadas, dos motéis e etc. E aí é um uso mútuo. E alguém diz assim, não tem problema, desde que seja claro que é um sexo sem compromisso. Aliás, é o nome de um filme, né? Sexo sem compromisso. Desde que seja claro, não tem problema. Não existe não tem problema. Não existe sexo sem compromisso. Não existe, porque o ato sexual te deixa marcas na alma. Porque o ato sexual te marca profundamente. Alguém vai sair perdendo. Aliás, os dois saem perdendo. Porque não foi feito para ser assim. Nem o homem, nem a mulher é banana na feira. Não é. Não é assim, por mais que a mídia e por mais que alguns órgãos de veiculação e de comunicação pintam a coisa desse jeito. Não é. Não é. Sexualidade é algo muito profundo, é algo muito intenso. É algo que a gente tem que refletir, pensar muito. Com quem vamos fazer, como é que nós vamos fazer, como é que isso se dará na nossa vida. Não é assim. Não é assim de qualquer jeito, não é assim de qualquer forma. Não é assim que se faz. Não é assim que se leva. E aí, por outro lado, se por um lado o consumo coloca o sexo na prateleira do supermercado como uma opção, o hedonismo avança com isso, como a gente já falou. O hedonismo o que é? A sociedade do prazer. Prazer a toda prova. Então, em nome do seu prazer e em nome do seu desejo, você vai. Porque, afinal de contas, você merece cumprir o seu desejo. Afinal de contas, tudo que você não pode é reprimir o seu desejo. Né? Não é assim que se prega por aí? Não é assim que está subentendido? Só que, como eu já disse aqui, se você levar as últimas consequências, o seu desejo, você vai chegar a óbito antes do que você imagina. Porque o seu desejo é destrutivo. O nosso desejo é destrutivo por conta
da nossa herança pecaminosa dentro de nós. E é por isso que a Bíblia nos manda refrear os nossos desejos. É por isso que uma das ações do Espírito Santo em nós é justamente trazer a vontade de Deus à nossa vida e não nos deixar soltos aos nossos desejos. Aliás, a sociedade romana antiga foi solta aos seus desejos. Paulo diz isso, né? Porque eles não consideravam a Deus, Deus os entregou às suas concupiscências, às suas paixões. Deus disse: ok, façam do jeito de vocês, se destruam sua mente. É isso que vai acontecer. Por outro lado, nós temos uma sociedade relativista que diz para nós o seguinte: você pensa assim, mas eu não penso assim. Aliás, essa questão da sexualidade é uma questão de foro íntimo. Você não tem nada a ver com isso. Aliás, nem Deus tem a ver com isso. Isso é uma questão minha, tão somente minha. Mais um equívoco, mais uma mentira do nosso tempo. Nós respondemos a uma fé milenar. E essa fé tem princípios basilares fundamentais que não se relativizam. O mundo muda, a Bíblia precisa ser reinterpretada o tempo todo. A teologia, ela é a resposta a um tempo, mas ela traz consigo os seus fundamentos. Ela traz consigo os seus princípios. E eles não mudam. Em época nenhuma, em tempo algum. Então não adianta esse papo de relativizar as coisas, de dizer: ah, mas depende, ah, mas isso é o seu ponto de vista. Ah, não, isto é o que a Bíblia diz. Não trata-se de ponto de vista. Isso é o que a palavra de Deus afirma quanto princípio. A sexualidade é algo muito sagrado, que não se lida como se lida com qualquer coisa. As coisas sagradas nós lidamos com cuidado devido. Quando a gente lida mal com uma coisa sagrada, essa coisa nos mata. Essa coisa explode na nossa cara. Talvez um princípio seja o transporte da arca lá dos tempos de Davi. Foi transportar a arca do Senhor. Foi transportar algo sagrado. Tocaram do jeito errado. Colocaram a mão onde não devia. O cara morreu. O princípio que eu extraio daí é: tudo que é sagrado, eu preciso dar a sacralidade devida. Tudo que é criado por Deus, tudo que tem a sacralidade de Deus investida, eu preciso dar a atenção e o cuidado devido. Porque isso pode ser perigoso. E a sexualidade, não tem dúvida que é uma dessas coisas. E aí, um dos nossos equívocos da sociedade, talvez o último que eu queria elencar com vocês, é a nossa terceirização da educação sexual. A gente está no mundo das terceirizações, né? Aprendemos a terceirizar tudo. Mas um princípio da administração é que você terceiriza o que é secundário e não o que é primário. O que é produto primário você executa. O que é serviço primário você executa. Você terceiriza o que é secundário. A nossa igreja, com todo o respeito, terceiriza a portaria, terceiriza o serviço de limpeza, não terceiriza os seus ministros. Esse é o fundamental. Isso a gente não terceiriza. As empresas de banco terceirizam seguranças. Os prédios comerciais terceirizam também limpeza, portaria, segurança. Não terceiriza-se os seus diretores, os seus gerentes. Porque a atividade depende dessas pessoas, a atividade principal, então não terceiriza. Um hospital não terceiriza médico. Pode terceirizar o motorista da ambulância, mas um médico não. Atividade fundamental hospitalar. E aí nós dizemos: a educação é uma atividade fundamental, concorda?
A educação sexual, então, mais delicada ainda. Mas por vezes nós terceirizamos. Delegamos a escola e depois ficamos reclamando, porque o governo está fazendo isso, está ensinando aquilo aos nossos filhos. Nada contra a militância política mais conservadora. Eu acredito que ela tem o seu lugar. Mas espera aí. Você é tão pouco influente aos seus filhos que você acha que o professor influencia mais do que você? Você acha mesmo que a Marta Suplicy pode influenciar os seus filhos mais do que você? Então você está ruim de influência. Porque quem precisa influenciar os seus filhos é você. Não é a Marta Suplicy. Não é o governo, a OAB, não é o prefeito. Não é a escola, não é o professor, é você. Quem tem que influenciar e educar sexualmente, dar exemplo dentro da sua casa e aos seus filhos é você. Pai, mãe. Não é a escola. Tampouco a igreja. Menos ainda os amigos. É você que precisa falar, que precisa dialogar, que precisa ser jogo aberto. Porque é você que precisa influenciar, é você que precisa educar. E aí nós vemos adolescentes sendo educados pela TV Globo, outros sendo educados pela escola, outros sendo educados pelos amigos, alguns ainda sendo educados na igreja, e infelizmente, pouca gente sendo educada em casa. E essa é uma das nossas lutas quando a gente está pensando em ministério de família. A gente está pensando em auxiliar as famílias em cumprir os seus papéis enquanto família. Não ocupar o espaço da família como igreja. Somos igreja. Nós queremos que as famílias tenham o seu lugar. Eduquem os seus filhos. Cuidem da moral e da ética dos seus filhos. Mostrem e deem exemplo aos seus filhos. Isso nós oferecemos suporte espiritual. Quanto isso nós oferecemos aporte, princípios para essas coisas. Que são da família. Que não é da igreja. Que não é da TV Globo. Que não é do político. Que não é do professor, é da família. Então, gente, eu caminho para o final dizendo o seguinte, quanto ao sexo. A gente precisa lembrar que a gente é humano, que a gente não é bicho. Bicho é que vai no instinto. Bicho é que vai no desejo, porque não pensa. A gente é humano. A gente é o pó da terra, mas com o sopro do Espírito. Então a gente tem que ser guiado menos pelo barro e mais pelo Espírito. A gente veio do barro, a gente sabe disso. Mas a nossa conduta de vida deve ser pelo Espírito e não pelo barro. A nossa vida, ou a vida abundante que Jesus nos oferece, não é a vida biológica simplesmente. Aliás, a palavra grega que Jesus diz, quando ele diz, quero que tenham vida e vida em abundância, ele não falou bios, que vem da biologia, que vem da vida física. Ele falou zoe, ou zoé. É a outra palavra grega para dizer vida em abundância. Para dizer vida completa. E não simplesmente vida física, respiração, instinto. Jesus dá outra vida. O Espírito de Deus nos conduz de um outro jeito. De um jeito menos barro, mais Espírito. De um jeito menos humanidade caída e mais gente guiada pelo Espírito de Deus, com instintos cuidadosamente controlados por esse Espírito. E é esse sopro que deve nos conduzir. E quanto aos nossos desejos equivocados, quanto às nossas paixões, quanto aos nossos equívocos, quanto à nossa história. Ora, tudo isso tem que ser colocado na cruz de Cristo. Jesus disse, olha, venham, tragam a mim.
Vocês estão cansados, sobrecarregados? Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Se a sua vivência sexual deixou de ser um prazer como Deus criou e está sendo um peso, ora, traga a cruz de Cristo. Se você não consegue carregar isso sozinho até a cruz, busque conselheiros para te ajudar a levar até a cruz. Seja que questão for, seja que problema for. Alguns têm problemas com a própria heterossexualidade, outros têm problema com a homossexualidade, outros têm problemas de outras ordens. Nós colocamos diante de Deus, diante da cruz de Jesus, para que a nossa vivência sexual seja transformada, seja restaurada, seja a fonte de um prazer legítimo, de um prazer preparado por Deus, de um prazer que agrada a Deus, que não gera em nós culpa, que não gera em nós sentimento de ser usado, que não gera em nós sentimento de ter sido usurpado na nossa alma, mas que gera em nós prazer, que gera em nós alegria, que gera em nós contentamento, que gera em nós dizendo: a gente está debaixo da vontade de Deus, a gente está fazendo o que Deus quer e está se sentindo feliz com isso. Agora, se você teve uma vida sexual desfuncional, eu quero dizer que funcionalidade não é a especialidade do ser humano. Aliás, tem um pastor que eu gosto muito de ouvir que ele fala: não existe família funcional. Não existe. Toda família tem os seus percalços, tem os seus problemas, tem as suas crises. Então, eu vou parafrasear ele: não há ser humano funcional. Todos nós temos as nossas crises, temos os nossos problemas, temos as nossas mazelas, temos as marcas negativas na nossa história. Todos nós. Todos nós. De um jeito ou de outro. Hoje o nosso tema é sexo, poderia ser outro. E você ia lembrar das suas mazelas em outras áreas. Hoje estamos falando de uma delas. Mas o recado para mim e para você é que a misericórdia de Deus, ela se renova todo dia. O recado para mim e para você é que Deus transforma o nosso pranto em dança. O recado para mim e para você é que Deus restaura histórias, casamentos, relacionamentos. E por que dizer não? Deus restaura sexualidades. Deus restaura. Deus provê, Deus cuida, Deus transforma. É nesse Deus que a gente crê. É nesse milagre transformador da humanidade que a gente prega e que a gente busca. Então, se a sua sexualidade não é funcional, com certeza você não está sozinho, nem sozinha. A de muitos não é. A de muitos não é. Então, que você leve a sua sexualidade à cruz de Cristo. Essa vai ser a nossa oração. Eu vou pedir para os meninos para virem fazer uma música aqui no final, para a gente adorar a Deus. E eu quero fazer essa oração, porque eu sei que esse é um assunto desafiador, sagrado, e por ser sagrado, tão delicado. Mas que seja uma oportunidade de você refletir como é que está para vocês. Aqui tem gente casado, aqui tem gente solteiro, aqui tem gente jovem, aqui tem gente na terceira idade. E nenhum de nós escapa à sexualidade. Como disse no começo, somos seres sexuais. Homem e mulher, cada um vivendo o seu tempo, o seu momento, a sua condição, o seu biotipo, se adequando à sua idade física, por que não dizer idade mental.
mas que você faça aí um apanhado geral e diga: Deus, se há feridas, que o Senhor cure essas feridas da minha alma, no que diz respeito a isso. Deus, se há desfuncionalidade, se há algum tipo de equívoco no meu desejo, que o Senhor também cuide disso, que o Senhor controle isso, que o Senhor me ajude nisso. Enfim, que Deus cuide de todos nós, que Deus cure a todos nós. Essa é a minha oração. Curva a sua cabeça. Deus, estamos exatamente aqui diante do Senhor, pondo diante da tua cruz a nossa sexualidade, algo tão bom, tão gostoso, tão sagrado que o Senhor nos deu. Está diante de ti, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor cuide de nós, cuide do nosso físico, mas cuide especialmente da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Entregamos as nossas crises, os nossos desejos, as nossas disfunções, os nossos equívocos. Entregamos tudo a ti, Senhor. Entregamos tudo na tua cruz. Tiramos da nossa mochila, das nossas costas, todo o fardo pesado e derramamos diante do Senhor. E clamamos: Deus, venha com a tua misericórdia, venha com o teu perdão. Venha, Senhor, com uma alegria do teu Espírito Santo. Renova em nós essa alegria. Venha, Senhor, com essa pureza que nos deixa feliz, porque sabemos que estamos exatamente debaixo da tua vontade, que estamos exatamente debaixo do teu querer, que estamos exatamente cumprindo aquilo que o Senhor quer de nossas vidas. Jesus, cuida de nós, perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades e transforma as nossas histórias. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.